não entendi ele colocar o Memphis. Claramente não era um jogo para o Memphis, né? Eu suspeitei que não era, mas aí ele entrou e a gente teve a certeza de que não era jogo para ele. Foi um clássico muito esquisito, muito esquisito. Difícil a gente escolher alguma coisa para destacar. Agora, se eu olho pelo lado do São Paulo, o Luciano, a esperteza, a malandragem do Luciano levaram à expulsão do André Ramalho. Porque assim, a bola não estava em jogo, ele vai lá, dá um chapeuzinho, né, faz uma malandragem, passa bem pertinho, com o corpo dele bem perto, ele provocou aquilo. E o Luciano tá na dele, tá, gente? Isso aí tá tudo dentro do que é permitido. O Ramalho vai lá e faz o que fez. Então, assim, foi um jogo ruim, eu acho que sob todos os aspectos. É claro, né, agora para o torcedor e para o torcedor do São Paulo, que estão olhando e falando, não, mas peraí, a gente ganhou. Sim, mas o São Paulo não jogou uma boa partida, né? Não é que foi um jogo espetacular. E o Zubeldia falhou, sim, deu uma goleada histórica, de tentar pelo menos uma goleada histórica, né? Então é estranho, né? Mas sim, os dois treinadores foram muito mal. Perrone, pegando o gancho da Mili, se quiser comentar minha cornetada aos treinadores, e também ela falou da arbitragem, né? Acho que o primeiro lance da expulsão, ninguém questiona nem a expulsão nem o pênalti, a não ser o amarelo, mas enfim, amarelo não é lance para VAR. No segundo expulsão, já dando pitaco da arbitragem, foi o Luciano que foi esperto ou seu Daniel Nobre Bins, que tem tara por aparecer e quis chamar ali, e não teve essa mesma tara em lances de cotovelo? Aliás, não acho que era um lance indiscutível para expulsão, na minha opinião. O primeiro não, o primeiro era para cartão, era pênalti, um pisão dentro da área, enfim. Você acha que era lance para o lixo do VAR aparecer? O Luciano, que também tomou cartão amarelo no primeiro tempo, numa falta no próprio André Ramalho, né? Ele perde o tempo de bola e toma o cartão amarelo. Enfim, sobre esse lance e sobre as arbitragens, é óbvio que o importante do jogo era o resultado. O São Paulo, que tirou o jogo da sua casa, né, irritando a torcida do São Paulo, que certamente lutaria o Morumbi para jogar com o seu maior rival, mas com torcida única, mais de metade do estádio vazio. Tem um bom público, 25 mil pessoas, mas para Brasília parecia vazio o estádio, né? Então o São Paulo até perdeu aquele fator campo que teria mais forte no Morumbi, e a Mili falou que perdeu a chance histórica de golear. No dado momento, quando ficou 11-9, eu lembrei daquele 6-1 do Corinthians. Falei, é possível o São Paulo devolver isso hoje. Você ficou com a sensação que o São Paulo não pensou nisso e demorou para fazer troca? O que você achou? Bom, vamos lá. Começando pela arbitragem, expulsão do Fagner, né, já falei aqui no comecinho, o Fagner não tem, um cara experiente como ele não tem o direito de cometer esse tipo de erro, né, por mais forte que possa parecer a expressão. Então, arbitragem ok. E concordo com a Mili no lance da expulsão do André Ramalho. O Luciano foi malandro, e assim, é curioso porque o Luciano é um cara que a gente já viu perder a cabeça muitas vezes, né? E dessa vez ele conseguiu fazer um jogador adversário ser expulso. Então, também acho nada a reclamar da arbitragem nesse ponto. Cara, para falar da expectativa do São Paulo goleado, quando ficou com 2 a mais, né, volta um pouquinho na história dos treinadores, né? Porque o Zubeldia tinha a obrigação de botar, fazer o seu time entender melhor o jogo. Você está com 2 a mais, você pode trabalhar melhor a bola, abrir, procurar os espaços, fazer a defesa do Corinthians abrir, e ele não conseguiu fazer isso. Agora, a dúvida que eu fico é se porque às vezes eu senti o São Paulo um pouquinho com a perna pesada, um pouco cansado. Eu não sei se isso foi um pouco de não conseguir fazer mais, se movimentar mais, por estar cansado, por não estar bem fisicamente, porque era um jogo para você. E até você tem 2 jogadores a mais, você nem precisa se cansar tanto, né? Um pouquinho mais de inteligência, de movimentação, você consegue fazer. Mas eu senti o São Paulo às vezes preso, e concordo com a Miri, foi a chance jogada na lata do lixo do São Paulo de meter uma goleada histórica, enquanto o Corinthians, o Fagner sozinho jogou a chance do Corinthians de conseguir embalar uma recuperação, esticar esse bom momento dele no ano. Já já a gente vai ter a classificação, eu passo para vocês. Eu vou insistir um pouco nesse tema, Mili, porque assim, assistindo a partida, bom, o jogo inexistiu até a expulsão e o pênalti do Fagner. Era um jogo com 0-0 justíssimo, assim, não aconteceu praticamente nada. Se tivesse no gol o Perrone e no outro você, estaria 0-0 o jogo ali. Nem o VAR ia conseguir criar uma bola, não acontecia nada. Até o lance do pênalti que aconteceu, bem marcado, né? Pênalti para o São Paulo e tal. Aí quando as equipes regressam para o segundo tempo,
Corinthians volta com 3 alterações, com Torres, eu fiquei pensando assim, será que ele vai jogar com 3 zagueiros e já tá com a menos, tirar mais um do meio campo? Acho que não. Acho que ele vai inventar o Félix de lateral, ou vamos ver o que ele vai fazer. Não, ele fez 3 zagueiros e deixou o time sem ala esquerdo. Uma coisa meio exótica, assim, né? Com Coronado e Garro no meio campo, que não são grandes leões de chácara, né? Eu que sou pragmático no futebol, ao contrário da Mili, que é uma gansomaníaca e tal, eu que sou mais pragmático, eu fiquei meio assustado. Eu falei, ninguém no meio campo com 2 vai ser um massacre. E eu fiquei surpreso pelo Corinthians, mesmo assim, ter chances de gol, o São Paulo não aproveitar esse latifúndio e nem fazer alteração óbvia, que era botar o Igor Vinícius naquele setor ali, manteve o Rafinha aqui no apoio, depois botou o Ferrarese, que é um zagueiro ali. Eu não entendi, sinceramente, nada ali. Embora o objetivo final do jogo seja vencer, o São Paulo venceu e bem, por 2 gols de diferença. Tenho certeza que o torcedor tricolor está feliz com o resultado final. Mas eu acho que até o final, 2-1 com 2 a menos, o Corinthians teve uma chance de empatar com o Romero, uma bola vadia na área ali. Então o São Paulo ali, que jogou melhor do turno Itaquera e manteve o jogo vivo, foi 2-2, de novo deixou um jogo aberto, um jogo que podia ter matado, né? Isso pode fazer falta. Aliás, o São Paulo tem perdido gols, né? Mesmo jogando pior que o Botafogo, teve várias chances para matar o Botafogo e não matou. Contra o Galo também na Copa do Brasil. Você acha que isso tem a ver, como o Perrone falou, do cansaço, da questão física e mental da eliminação? Ou é um combo de tudo, Mili? Eu acho que tem sim, né? O cansaço físico, mental e moral da eliminação do São Paulo. O São Paulo começou o jogo muito confuso, né? Muito nervoso, na verdade. O Corinthians estava confuso, não taticamente confuso. O Corinthians começou o jogo dominando todos os territórios, mas errando com muito passe. Tinha o domínio tático do jogo, mas não conseguia trocar 3 bolas. E o São Paulo errava muito. Se o Corinthians pressionasse, o Corinthians roubava a bola, roubou muitas bolas assim. Mas a partir dessa recuperação, não conseguia fazer nada com isso. O Romero e o Yuri Alberto, a gente começa a ver aí imagens do jogo, foram até, sei lá, o finalzinho do jogo, completamente descartáveis. Eles não fizeram nada, Romero e Yuri Alberto. Agora, no final, eu acho comovente a entrega do Yuri, sabe? Eu acho difícil criticar o Yuri Alberto. Porque assim, ele realmente, às vezes ele erra, coisas bobas. Não acho que ele seja o 9 tipo Caleri, de fazer pivô. Eu acho que ele é um segundo atacante. Acho que ele funciona bem com mais um atacante, jogando mais ou menos perto dele. Mas no final, ele era o único que estava correndo desesperado atrás das bolas, dando carrinho, recuperando, fez o gol. Os outros pareciam que estavam meio ainda dormentes. Foi um jogo estranho, gente, sob qualquer aspecto que a gente olhe para esse jogo. Ele foi estranho por causa das expulsões, ele foi estranho por causa da displicência dos dois times, ele foi estranho porque o São Paulo jogou, ganhou, assim, o placar é um placar sólido, mas quem viu o jogo entendeu que podia ter sido 2-2 com o Corinthians tendo 2 a menos. E podia ter sido 2-2 por quê? Quem se destacou do Corinthians? Eu não sei dizer. O Memphis muito mal, né? Muito mal. Entrou, tropeçou, não conseguiu dividir bola, fora de tempo de jogo, de ritmo de jogo, tempo da bola. Achei muito estranho. Gostaria de ter visto o Garro até o fim. Então, assim, é muito difícil falar sobre esse jogo nas circunstâncias em que ele foi e encontrar alguma coisa positiva em alguém. Foi a vitória de São Paulo, isso foi legal. Sim, para quem é São Paulino, para sua mãe, então ela está felicíssima, meus sobrinhos também. Mas é isso, quem viu o jogo nem viu um bom jogo. Tudo bem, ficou emocionante no final por causa do contexto, né? Mas bem difícil apontar qualquer coisa positiva fora o placar para o São Paulo. Gente, eu esqueço, se eu sou um apresentador relapso de pedir likes para vocês, comentários, chats, superchats. O Vampeta Rocha aqui, bem na hora que eu fui ler, deu um pau aqui no meu celular. Parabéns para os envolvidos. Caímos, diz ele com emoji de choro. Will, Memphis é o novo Rames. Acho que não, porque o Memphis respeita o Corinthians até agora, o Rames não respeitou o São Paulo, embora não tenha jogado nada hoje. Everton Gomes, resultado top, partida péssima. Bom, pelo resultado top, certamente o Everton Gomes é São Paulino feliz pelo resultado, mas não tanto pela atuação. Gilbran Rocha, Mili, te amo, vem torcer para o São Paulo. Bom, também amo a Mili, mas espero que ela não atenda o seu pedido. O Paulo, podia ter sido 2-2, mas não foi. Bom, antes de passar para o Perrone, eu vou deixar você responder, o seu fã apaixonado aí, o Gibran, que diz que te ama e pede para você torcer para o São Paulo.
Ué, mas eu torço para o São Paulo. Se o São Paulo joga contra o Flamengo, eu torço para o São Paulo, por exemplo. Se o São Paulo joga contra o Palmeiras, eu torço para o São Paulo. Então, sim, pode. Eu sou torcedora do São Paulo, dependendo do adversário. Tamo junto aí só no Choque Rei. Perrone, passar para você. A Mili falou parecia aquela música, aquela festa estranha com gente esquisita, não aguento mais birita. Tava falando do jogo. E agora ela analisou a questão do São Paulo, que está de parabéns pela vitória, né? Parabéns pela vitória do São Paulo. É difícil jogar, jogou depois do Corinthians, jogou com o time titular, o Corinthians poupou na terça-feira, então isso realmente tem uma questão aí emocional, tal, da obrigação de você vencer o jogo, tal, ainda mais quando fica mais. Mas a gente cornetou aqui um pouco o Ramon e Ramonzinho, como definiu a Mili. Eu posso ser acusado de muitas coisas na vida e muitas coisas que me acusar de ter razão. Mas se alguém me acusar de ser fã do Bidu, eu faço BO, porque essa culpa eu não carrego. Mas hoje, assim, a Mili questionou as roubadas de bola. As maiores roubadas foi do Bidu. Estava jogando muito bem no primeiro tempo. E o Martinez, apesar de ter errado 318 passes, é um jogador que faz diferença, que marca, que sai jogando. E aí ele volta para o segundo tempo com a menos, sem Bidu e sem Martinez. Aí eu lembrei aquele personagem do João, me tira os tubos. Mas como você é mais cerebral que eu, mais calmo, mais analítico, queria que você me explicasse, especialmente essas duas trocas. No intervalo saíram Bidu para entrar Félix Torres, Bidon para entrar Coronado, que entrou muito bem, e o Martinez para entrar o Carrilho. Aliás, o Carrilho, para mim, a Mili falou, não sei quem elogiar no Corinthians, para mim, de novo, jogou muito, está pedindo passagem. O Memphis é uma questão física, claramente não está pronto, então foi um erro colocar com 2 a menos, né? Com 1 a menos, logo depois com 2 a menos, não fazia sentido botar o jogador, que você está pior fisicamente. Então, acho que o erro vai mais para o Ramon do que para o próprio Memphis. Mas para mim o Carrilho foi o destaque do Corinthians. Então esse mix aí que eu falei, a entrada do Carrilho, se você concordou com as saídas do venezuelano Martinez e do Bidu, porque eu achei 2 substituições armagedônicas. Bom, você falou do Bidu. O Bidu é um cara que você sabe que eu tô no teu time também. Nunca fui fã do Bidu. Mas se você pegar e olhar os números dele, as estatísticas recentes dele, ele é um cara que tem sido muito importante nos desarmes para o Corinthians, né? E estava bem de novo nessa função hoje. Então, eu concordo com você, também não teria tirado nem o Martinez. Eu acho que ele ficou. Mas também, cara, Vitão, aí eu não vou detonar o Ramon Dias, porque a situação era muito difícil. Eu acho que ele teve uma coisa positiva, que ele entendeu que apesar de todas as dificuldades, primeiro que ele entendeu desde o começo do jogo que mesmo sendo visitante ele precisava ganhar por causa da situação do Corinthians. E assim, ele continua com um espírito agressivo e ele não ficou, ele poderia só, vamos fechar tudo aqui e ficar tentando no contra-ataque e tal. Eu acho que ele foi um pouco além disso. Errou um pouquinho a mão, com o Memphis principalmente, errou, porque a gente está vendo que não dá. Né? Não tá, o Memphis precisa entrar, mas aos poucos. Né? Não seria ele que desequilibraria, porque a gente está vendo que o cara não está em condições. Então, assim, eu não massacro o Ramon. Outra coisa, a saída do Garro. O Garro, para mim, não estava bem no jogo. Então, eu não boto, sabe, não critico pela saída do Garro. Eu não entendo essas saídas, principalmente do Bidu, mas assim, eu compreendo que o cara estava no momento ali de, sabe, vou tentar de tudo aqui e tal. Poderia ser um pouquinho menos ansioso, talvez. Enfim, eu também concordo, a gente já falou, eu achei que o Galo não fez uma grande partida, mas eu como a Mili não teria trocado na partida de hoje. Agora, a gente já destacou o Luciano, que sofreu pênalti e tal, né? A expulsão também foi em cima dele. A única alteração do São Paulo contra o Botafogo, do time eliminado, foi a volta do Luciano no lugar do garoto William. A alteração essa que o Zubeldia fez ainda no primeiro tempo na Libertadores, né? Então, assim, o São Paulo, então, temos um time do São Paulo titular, dá para definir, é esse o time do São Paulo agora que só tem uma competição para lutar para voltar para o G4, sem o Ferreirinha, tentou ir na velocidade, mas não foi bem, sobrou para o mais novo, voltou o Cascudo. E em relação ao Memphis, você falou que não está pronto, eu também acho que não, você é a Mili, Perrone, mas o Corinthians perdeu o Romero com cartão amarelo.
o Memphis não pode jogar na Copa do Brasil, e nesse fato a Confederação Brasileira de Futebol não mudou o regulamento, não rasgou para inscrever. Então vale o regulamento nesse caso, em outros não vale. Deve jogar talvez sábado contra o Inter, então, né? Porque sem o Romero, quem que vai? Talvez seja o Memphis aí contra o Inter, não sei, vamos aguardar. Então é isso, Mili. Se você acha que o Zubeldia fechou o time, é esse com o Luciano de volta. E sem Romero amarelado contra o Inter, Memphis? Não acho que seja Memphis, vou começar pelo Corinthians. Não acho que sem Romero seja o Memphis. Acho que, assim, do jeito que a gente viu o Memphis hoje, eu acho que falta muito ainda, muita adaptação. Muito treino. Thales foi vetado. Quê? Desculpa, Emília, eu te interrompi, porque o Thales, que podia ser uma opção, hoje tá machucado, não jogou hoje, não jogou o último jogo, que também pode ser uma opção, né, que também ficou fora. Sim. Mas não sei se eu colocaria o Memphis não de saída para um jogo que ele ainda não sabe muito bem o que é, sabe? Ele está caindo aqui culturalmente, ele está começando a entender o que é tudo isso que está acontecendo, quem são esses rivais, esses jogos importantes. Não sei, eu acho que Ramon e Ramonzinho vão pensar a cabeça, vão treinar, né, o time e ver quem pode fazer uma dupla ali com o Yuri, né? Como eu disse, eu acho que o Yuri sozinho ali não faz verão. Ele precisa de uma dupla de atacante com ele. Ele funciona bem como um segundo atacante. Agora, no São Paulo, eu não sei de verdade, porque assim, começou o jogo com o Luciano bem centralizado, né? E o Lucas bem aberto pela esquerda. Tem torcedor e torcedora de São Paulo que acham que não funciona assim. Que o Lucas é melhor vindo de trás, correndo com a bola para chegar. E aí distribuir o jogo. Eu prefiro o Lucas assim. Eu não gosto de como o jogo foi desenhado hoje, com o Luciano na armação. Né? Não acho que ele está decidido a colocar o Luciano ali. Tá? Não acho que seja isso, não. E outra coisa, um outro ponto sensível, assim, gente, a quantidade de gol que o Rato perdeu cara a cara hoje foi um absurdo. Ele perdeu pelo menos uns 3, que aí sim, Vitão, eu e Perrone faríamos aqueles gols descansados, porque era tipo ali, eu achei que a goleada ia começar ali, logo no começo do segundo tempo. Então, não sei, acho que ele ainda vai ter dificuldade de montar esse time, mas agora é isso. São Paulo está lutando o quê? Para ficar ali em cima. G4, G5, se o Botafogo for campeão da Libertadores, né? Porque aí sobra mais uma vaga. Não sei, acho que não está definido esse time do São Paulo, não. Perrone, eu acho só que será ele. Pela lógica, né? A primeira substituição do ataque sempre é ele. Perdeu o Romero, o Thales está fora. Então eu imagino que seja ele, mas assim, a outra opção do ataque a gente tem o Pedro Henrique, né? O Thales não tem jogado, tem ficado até fora, então em tese, quando volta atrás fisicamente. Contra o Inter, o Corinthians vai começar a partida na zona do rebaixamento de qualquer jeito, está na zona do rebaixamento agora, então não dá para negociar um empate, um esquema defensivo. Enfim, alguém poderá argumentar, e aparentemente com razão, que o Memphis não está em forma, mas aí fica difícil essa argumentada quando um time está com um jogador a menos e ele é a primeira opção a entrar. Aí fica uma coisa meio escalafobética, né, Pedro? Eu acho que em relação ao Memphis, jogar depende muito de evolução, vai ser muito pouco tempo, né, para ele mostrar alguma evolução de treino, de ritmo, mas acho que é muito mais uma questão de o que se tem planejado para ele, em termos de minutagem, em termos de começar jogando, o quanto a gente vai acelerar, né, o quanto esse processo de acelerar vai ser ruim para o jogador, pode estourar lá na frente, então tudo isso tem que ser pesado. E eu não sei, cara, uma opção de repente, dependendo de como for no treino, por que não? Coronado está disponível, não está? Para esse jogo? Coronado e Yuri. De repente, Coronado e Yuri. E você não precisa tirar o Garro do time. Pode ser uma opção, dependendo do que ele treinar e de como a coisa rolar. E só falando do São Paulo, eu concordo com a Milha. Eu acho que o Zubeldia não definiu nada e a maior prova disso é que ele ainda não consegue fazer, com todos os desfalques que ele teve, não consegue fazer o time fazer o jogo fluir, né, como deve. Então, acho que ele ainda está num processo. E o Luciano é um cara que, ao meu ver, é um cara de muita estabilidade, de muita regularidade. Né? Você nunca sabe quando ele vai conseguir manter aquele padrão que você pode confiar.
Qual?